Muito bem, senhores, bom dia. Iniciamos a sessão do dia 11 de março de 2022, sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada e disponibilizada nos termos do ato TIT 7 de 2020. Estão presentes à sessão de julgamento eu, presidente, Isabel Mil, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Solotti e representante fiscal, doutora Silene Nakato Pereira. Registro também a presença dos patronos para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, doutora Aline Casari Dias, doutor Herman Alejandro San Martin Fernandes, doutora Vitória Barbosa Bonfim. Bom dia a todos. Então, senhores, vamos seguir aqui a sequência da pauta. Então, o primeiro é o 4098304, Imbra Indústrias. Está presente aqui a doutora Aline. Doutora Aline, é o seguinte, eu vou fazer aqui eu vou colar o voto, mas eu já vou adiantar o seguinte, esse processo precisa ser convertido em julgamento em diligência, em razão de ter sido distribuído aqui, formalmente, um recurso ordinário. E quando, na verdade, retornou da Câmara Superior para julgamento o pedido de retificação de julgado. É a última peça processual e a decisão que foi efetivamente anulada pela Câmara Superior. Então, consultando aqui o Hélio, enfim, a solução, a única solução plausível aqui é proceder dessa forma e o processo voltará numa sessão futura aí para um julgamento, tá bem? Ok, muito obrigada. Então, eu vou fazer só aqui o voto, só para deixar disponível aqui. Doutora Aline, quer que registre a sua presença ou deixa para a próxima sessão, caso a doutora venha? Pode deixar para a próxima, não tem problema. Tá bem. Obrigada. Converter julgamento em diligência. Senhores, o voto está aí já disponível. Tudo bem? Podemos seguir? Então, eu vou encerrar debates. Verificar quórum. Doutor Odilo. Iniciar a votação. A votação. Muito bem, doutora. Então, o processo 4098304, o julgamento foi convertido em diligência. Tá bem? Ok, obrigada. Bom dia a todos, uma boa sessão. Muito obrigada para a doutora. Também, bom final de semana. Então, vamos encerrar o julgamento. Ok, vamos lá para o próximo.
Próximo é RT Distribuidora 4101650, processo de relatoria do doutor Odilo. Doutor Odilo, está presente a doutora Vitória para a realização de sustentação oral, então eu peço que o senhor faça uma breve apresentação do caso. Isabel, se não me engano, a sustentação oral já foi realizada perdão, é verdade, anterior. Não sei se ela faria novamente. Força do hábito, desculpe, é verdade. Doutor Odilo, por favor, pode proferir o voto. O processo já foi registrado e eu creio que já está disponível para os componentes desta sessão. É apenas uma infração, deixou de pagar o ICMS-ST, antecipação do ICMS-ST, na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação, nos termos do artigo 426-A. Consta da acusação
que o contribuinte foi notificado a apresentar as guias de recolhimento, mas não houve o atendimento à notificação. A julgadora quando ela apreciou a decisão de primeira instância, ela analisou as notas em 3 grupos. Notas fiscais emitidas sem destaque do ICMS-T por estabelecimento localizado em estado onde havia protocolo. Notas fiscais emitidas com destaque do ICMS-ST por estabelecimento situado em estado signatário que tinha protocolo. E notas fiscais emitidas com destaque do ICMS-ST por estabelecimento situado no Paraná, onde não há protocolo. Então, embora a acusação diga que houve falta, né, na realidade, nós temos notas fiscais sem destaque, onde deveria ter, porque tem protocolo, notas fiscais com destaque e estado de protocolo, notas fiscais com destaque, porém, não há protocolo entre os estados. O julgador de primeira instância julgou parcialmente procedente e afastou essas duas últimas conjunto de notas. A representação fiscal ela se manifestou no recurso de ofício no sentido do provimento parcial do recurso de ofício. Então, aí, em relação à nota fiscal de Minas Gerais, Comercial Sul Brasil, ela foi excluída, né? Essas notas fiscais foram excluídas porque existia protocolo e existia também destaque da ST. Porém, em relação à Premia Importação, que é do Paraná, embora tivesse destaque do ICMS-ST, a representação fiscal discorda e entende que mantém pelo seguinte motivo. Contudo, quanto às operações realizadas com o Estado não signatário, de acordo com o Estado de São Paulo, caso das operações realizadas com a empresa Premia, adota a representação oficial propugna pelo provimento do recurso de ofício, considerando-se que, como pontuou o agente fiscal de rendas atuante em sua manifestação, as guias de recolhimento não foram preenchidas de acordo com a portaria 16/2008. No entendimento da adota a representação fiscal, as guias apresentadas não possuem os requisitos obrigatórios do artigo 1º da portaria 16/2008 e não identificam o estabelecimento destinatário paulista, o que é essencial para a confirmação do pagamento, já que o estabelecimento emitente não está necessariamente inscrito no cadastro dos contribuintes paulistas. E o número da inscrição estadual mencionado nos referidos documentos não é paulista, uma vez que o emitente não está inscrito no CADESP, de modo que não se pode responsabilizar o fisco pela não certificação de tais recolhimentos, como pretendeu a decisão, pois tais recolhimentos não constam da conta fiscal do autuado. Outra coisa relevante nesse caso é que, de acordo com o artigo 426-A, parágrafo 8º, pode ser, no caso em que não haja protocolo ou convênio, por meio de regime especial, pode ser atribuído ao remetente
a responsabilidade pelo pagamento. Mas aí teria que ter um regime especial. Nesse regime especial vão ter as condições. E não há prova nos autos de que exista esse regime especial. Então, eu estou concordando com a representação fiscal, eu estou dando provimento parcial a um recurso de ofício para restabelecer as exigências fiscais em relação à Premia, que é uma firma do Paraná. E não há protocolo. E os recolhimentos que foram apresentados não permitem a certificação pelo fisco. O contribuinte, ele interpôs recurso ordinário, mas também ele interpôs um pedido de retificação de julgado. Então, que também esse pedido de retificação de julgado, ele foi totalmente acolhido e também foi interposto um recurso de ofício em relação ao pedido de retificação de julgado. O pedido de retificação de julgado aponta os seguintes erros de fato. Mercadorias classificadas nos códigos 4809/2000 e 48099, que se enquadram na exceção prevista no artigo 313-Z1, item 24. Todas as mercadorias adquiridas da empresa Golden se enquadram na exceção prevista pela norma. Papel copiativo vendido em rolo de diâmetro igual ou superior a 60 centímetros, ou vendido em folhas de formato igual ou superior a 60 centímetros. Mercadorias classificadas, isso é o item 24.1 do voto. As mercadorias classificadas no CNCM 4802/2793, após 1/1 de 2016. Nem todas as operações realizadas ocorreram antes de 1/1 de 2016. Essas são as alegações da recorrente. Esse pedido de retificação de julgado, ele foi acolhido pelo órgão julgador. E a nota representação fiscal, em seu parecer, ela concorda e opina pelo desprovimento do recurso de ofício em relação ao PRJ. Então, eu estou julgando esse recurso de ofício conhecido e negando o provimento, mantendo aí como foi decidido pelo órgão julgador. Aí, em relação a esse recurso ordinário, então, uma parte das alegações, elas foram reconhecidas, né, através desse pedido de retificação de julgado. Então, sobrou aqui no recurso ordinário a acusação fiscal em relação às quais há protocolo, porém não foi feito destaque do ICMS-ST e nem foi feito o recolhimento. A recorrente alega que ela é substituída, né? Porque se há protocolo, quem deveria pagar é o substituto tributário do outro estado. Mas ele não pagou e ela acha também que ela não pode ser responsabilizada, que ela é substituída. E existe, né, protocolo entre os estados. Eu faço, a partir do item 28 aqui do voto, umas citações de legislação, e o que é relevante no caso aqui, item 28.8 do voto, no Estado de São Paulo nós temos o artigo 60, né, que permite a exigência da antecipação do imposto na entrada da mercadoria. E nós temos também o artigo 66C da Lei 6374,
e diz: a sujeição passiva por substituição não exclui a responsabilidade supletiva do contribuinte pela liquidação do total do crédito tributário, observado o procedimento estabelecido em regulamento. Então, item 28.9. Pelo exposto, no Estado de São Paulo, a Lei 6.304, seu artigo 60, estabelece que poderá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto devido pela operação ou prestação subsequente. Se for o caso, na entrada de produto de papelaria em território paulista, originário de outro estado, observado o artigo 313, inciso 2, e artigo 426-A. Ademais, de acordo com o disposto no artigo 28 do CTN, a responsabilidade poderá ser atribuída ao contribuinte em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da obrigação, observado o disposto no 66C. Ressalta-se que foram observados pelos fiscos as disposições do artigo 2672, a linha B, com a devida notificação ao contribuinte para pagamento do imposto devido, conforme consta da acusação fiscal, de modo que as alegações da recorrente, no sentido que não pode ser responsabilizado pelo pagamento do imposto, não merecem acolhida. Aqui também eu faço uma menção à representação fiscal, item 28.13. Como bem destacado pela douta representação fiscal, o artigo 426-A do RICMES não se vale das expressões substituto ou substituído, expressões essas que podem somente vir trazer confusão para a interpretação da norma. O artigo 426-A do RICMES trata da obrigação do destinatário paulista recolher antecipadamente do ICMS próprio do ST, quando receber mercadorias sujeitas à substituição tributária de outra unidade da federação. A obrigação é essa que somente é excluída caso o remetente tenha feito uma retenção antecipada do imposto, na condição do sujeito passivo por substituição, o que não ocorreu. Então, eu estou mantendo a acusação fiscal do item 1.1, com a exclusão das notas fiscais objeto dos pedidos de retificação de julgado. Foi também imputado ao sócio, o senhor Rui Eduardo Taranto, a responsabilidade solidária, com base no artigo 124, inciso 1 do CTN. E o recorrente, em seu recurso, ele alega que, no que se refere ao artigo 124, inciso 1 do CTN, trata-se de interesse jurídico, advindo da existência de direitos e deveres comuns entre pessoas físicas ou jurídicas, situadas no mesmo polo da relação privada, o que constitua o fato tributário. O recorrente também alega que a responsabilidade solidária em relação ao sócio está prevista no artigo 135 do CTN. E esse artigo não foi citado na acusação, e sim o 124, inciso 1. Sendo que também foi citado o artigo 11, inciso 2 do regulamento. O agente fiscal entende que, por ser EIRELI, e ele é o único sócio, o único dono, e o contribuinte, de maneira assim, contumaz, não tem feito esse recolhimento, o fiscal entende que ele tem que ser responsabilizado. Que também é o entendimento da douta representação fiscal. No meu entendimento, cabe razão ao recorrente quando afirma que o interesse comum a que se refere o artigo 124, inciso 1 do CTN, trata-se de interesse jurídico, advindo da existência de direitos e deveres comuns entre pessoas físicas ou jurídicas, situado no mesmo polo da relação jurídica privada, e que institui o facultado. Como observado pelo recorrente, se tem entrada da responsabilidade do sócio no artigo 135, que não consta da acusação fiscal. O Código Civil, no artigo 980-A, ele estabelece que a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única
pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não pode ser inferior a 100 salários mínimos. No meu entendimento, o fato da empresa individual de responsabilidade limitada ser constituída por uma única pessoa não é motivo suficiente para a aplicação da responsabilidade solidária. Já visto que a sua responsabilidade não é ilimitada. A Eireli é uma pessoa jurídica. Então, a responsabilidade do sócio é em relação ao capital. Há uma separação entre o sócio e a pessoa jurídica Eireli. O código que eu fiz que não demonstrou ter o recorrente efetivamente concorrido para a sonegação do imposto, como dispõe o artigo 11, inciso 12 do RICOS. Limitando-se a afirmar que trata-se de empresa Eireli, que tem por hábito não declarar os impostos devidos e, quando cobrado pelo fisco, não pagá-los, mantendo assim um comportamento fiscal inadequado e contumaz, como se pode constatar pelos autos. Pelo exposto, considero que as alegações do recorrente merecem acolhida, haja vista que a responsabilidade solidária imputada na acusação fiscal não restou comprovada. Então, do exposto, dou provimento ao recurso ordinário interposto para afastar a responsabilidade solidária do recorrente senhor Rui Eduardo Taranto. Em relação ao caráter confiscatório da multa, eu aplico as disposições do artigo 28, em relação aos juros também, existem as súmulas do tribunal. Então, ante o exposto, conheço o recurso de ofício interposto pela Fazenda Pública e dou-lhe parcial provimento para restabelecer a agência fiscal em relação às notas fiscais emitidas pela empresa Premia. Conheço do recurso de ofício interposto face ao pedido de retificação de julgado e nego-lhe provimento. Conheço do recurso ordinário interposto pela autuada e nego-lhe provimento. Conheço do recurso ordinário interposto pelo responsável solidário e a ele dou-lhe provimento para afastar a responsabilidade solidária do senhor Rui Eduardo Taranto. É como voto. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto, foi uma análise de fato bem aprofundada, seu voto foi muito bem fundamentado, mas eu tenho só uma dúvida aqui. Em relação a essas notas dessa empresa Premia, eu vi que tem aqui uma justificativa da decisão monocrática, que foi convertido o julgamento em diligência, para que se verificasse os recolhimentos, me parece que é relativo a essas notas, ou eu estou enganada, foi por isso que a decisão monocrática, inclusive, excluiu essas notas no julgamento, ou minha avaliação está A diligência inicial do órgão de primeira instância, ele dividiu, então, essas notas fiscais aí que compõem a acusação nesses 3 grupos, né? E ele pediu para que o fiscal se manifestasse em relação a tudo. Em relação a tudo. As notas fiscais que não tem ICMS-ST e tem protocolo, um grupo, que é o primeiro grupo, foi mantido. Depois, nota fiscal que tem protocolo e foi recolhido, então ele julgou improcedente e houve concordância da representação fiscal. O terceiro grupo de notas seriam notas dessa Premia do Paraná, que, embora tenha haja alegação de recolhimento, não existe nos autos prova que houve pedido e houve uma concessão do regime especial. E pelo que tanto o autor do feito fala como a representação fiscal, elas estão preenchidas de um jeito que não há possibilidade de fazer uma conciliação. A inscrição fiscal, a inscrição estadual não é do contribuinte paulista, esses recolhimentos não constam da conta fiscal, o fisco não conseguiu fazer uma conciliação desses postos de pagamento com o débito do auto de infração.
Ademais, falta esse recolhimento especial. Então, a alegação do contribuinte, respaldado pela representação fiscal, é que não houve possibilidade de se identificar pagamento, né, na conta fiscal. Mas foi Então, isso que o fiscal deixou de atender, porque tem uma diligência não atendida aqui pelo fiscal. Pelo menos é o que diz aqui a decisão. Eu estou procurando. então, mas a diligência é uma só para se manifestar sobre tudo. E tanto o fiscal como tanto o fiscal pede a manutenção integral do auto, mas essa parte dessa nota de Minas Gerais, que é o segundo grupo, ela foi esse segundo grupo, ela foi acolhido, né? O órgão julgador acolheu o argumento do contribuinte e afastou, e a representação fiscal concorda. Em relação a essas notas da premia, como ressaltado pelo fiscal e pela representação fiscal, não há esses recolhimentos não constam da conta fiscal, o preenchimento não está de acordo com a portaria, a inscrição estadual aí não é inscrição do contribuinte paulista. Então, não foi possível o fisco fazer essa conciliação. Então, eu estou restabelecendo a exigência fiscal em relação a essa premia. Eu acho que a diligência foi cumprida. Só que a própria decisão diz que não foi cumprida, né? Que o fisco ficou silente. Mas é só essa dúvida que eu queria tirar aqui, porque pelo menos assim, pela leitura da decisão, é o que é um dos fundamentos para manter. Mas acho que o senhor já me esclareceu aqui a dificuldade de obtenção de informações aqui. Obrigada, doutor Odilo. Presidente, doutor Rogério. Só voltando um pouquinho nesse ponto que a presidente destacou, eu acho que existiriam, na realidade, dois grupos de nota, o doutor Odilo me corrija se eu estiver errado, dois grupos de notas da premia, sendo que uma parte houve a comprovação do recolhimento, a outra parte me parece que não houve. E aqui não houve a comprovação, foi o que foi objeto de restabelecimento no voto, não é isso? Não, em relação às notas de Minas Gerais, foi verificado pelo órgão julgador que tem recolhimento de ST e tem protocolo. Elas foram aceitas. Agora, o terceiro grupo de notas, que é do Paraná, dessa premia, o fisco não conseguiu identificar esses pagamentos e relacionar com o auto de infração. Por quê? Não tem protocolo, né? Não tem o regime especial que o parágrafo 8º do 426A estabelece que, por regime especial, poderia ser atribuído, mas não consta dos autos comprovação do regime especial. E o preenchimento das guias, né? Eles não permitem identificar o possível correto recolhimento do imposto. Então, em relação a essas notas, a representação fiscal propõe o provimento parcial do recurso de ofício e eu, então, dei provimento parcial ao recurso de ofício em relação a essas notas da premia do Paraná, onde não há protocolo e também não há regime especial que possibilite, né, ao remetente efetuar o recolhimento do imposto. Ok, e nessa parte que a doutora Isabel perguntou foi justamente a que existe, foi comprovado o regime especial e que, portanto, a atribuição da responsabilidade pelo recolhimento seria Em nenhum momento dos autos se ventila que o remetente, embora não tivesse protocolo, ele teria solicitado um regime especial para fazer o recolhimento do imposto, e nesse regime, com certeza, iriam ter as condições, como, por exemplo, se o remetente quer fazer o recolhimento, mas não tem protocolo, talvez ele tivesse que se inscrever no Estado de São Paulo, né?
Esse regime especial, ele, com certeza, impõe as condições para o devido recolhimento do imposto, mas em nenhum momento do auto há comprovação ou se fala, né, que o remetente teria um regime especial para proceder desse jeito. Viu, doutor Odilo? Porque eu acho que o doutor Rogério, o que ele está perguntando aqui no item 38 lá da decisão, o subitem 2, né, ele fala assim, notas fiscais relativas às operações da empresa Premia, situada no Paraná, que houve destaque de CMS nas notas, fora juntado pelo contribuinte a respectiva GNR e comprovante bancário, a saber os documentos de folhas tais e números tais. Então, eu não sei se é isso que o doutor Rogério está perguntando, se foram essas excluídas e mantido o mesmo entendimento pelo doutor Odilo, ou se existem outras que foram... É isso, doutor Rogério? Se foram parcialmente excluídas ou todas mantidas, é isso? Acho que é a dúvida, não é? No item 36 do voto, que ele fala assim, ressalta-se que o julgamento do processo foi convertido em diligência ao órgão autuante com a solicitação de que verificasse os pagamentos efetivamente constam nos sistemas fazendários. Todavia, como bem apontado pelo impugnante, sua petição de folha 567 e 571, a solicitação não foi atendida. Destaque no silêncio do fisco, os pagamentos devem ser considerados como ocorridos. Na verdade, eu só estou com uma dificuldade para poder fazer o link em relação a essa situação. Eu entendi a questão da ausência do regime, mas eu queria entender só a vinculação dessa ausência ou desta omissão por parte do fisco nessa diligência em relação às notas que foram excluídas. O julgador entendeu que, tendo em vista essas guias, e foi feita uma diligência, então ele acatou as guias. Mas como foi destacado pelo agente autor e pela doutora representação fiscal, tem essa Espera só um minutinho. Na conta fiscal, não constam esses recolhimentos. Esse recolhimento não consta da conta fiscal. O modo como que essas galhas foram preenchidas não tem embasamento legal. Não tem o nome da inscrição do estabelecimento paulista. Então, pelo que eu apurei, né, pelas informações, não há lançamento na conta fiscal do contribuinte paulista desses recolhimentos. Se não há lançamento na conta fiscal do contribuinte paulista, o fisco não tem como certificar o pagamento. O contribuinte pode ter feito em nome dele, com inscrição do estado de origem, e não tem como certificar esse pagamento. Então, por essa razão, eu estou restabelecendo as notas em relação à Premia. Certo. Doutora Silene, desculpa, presidente. Por favor, representação. Porque tem duas decisões de primeira instância, né? A primeira e depois a de retificação de julgado, foram excluídas, excluiu as outras coisas, outras operações também. O que está em julgamento é isso. A primeira, em relação ao julgamento da defesa, em relação ao julgamento da defesa, foi interposto o pedido foi interposto recurso de ofício, né? Em relação ao julgamento da defesa, foi interposto o recurso de ofício, que é o que nós estamos falando, que a representação fiscal concorda em parte, mas ela pede um provimento parcial. Sim. Então, eu estou restabelecendo sim, a primeira parte das notas fiscais com relação ao recurso de ofício. Agora, o contribuinte interpôs depois um pedido de retificação de julgado, que foi acolhido, mas aí já seriam discussões sobre NCM, que se entendeu que elas não, determinadas NCMs não estariam sujeitas à substituição tributária. Em relação ao pedido de retificação de julgado, pela redução, também foi interposto um recurso de ofício. Só que aí a representação fiscal concorda com o órgão julgador.
Então, esse segundo recurso de ofício ele não foi provido. Eu fiquei com uma Então, dúvida são agora. dois recursos. Eu não sei se Não, com não, esse... Porque a representação nas argumentações, ela fala de modo separado, um recurso de ofício e outro recurso de ofício. então, é isso que Ela está. não faz um resumo e aí no segundo recurso de ofício ela trata do primeiro. Eles tratam de forma separada, conforme você pode ver no parecer, Sim. a representação trata de forma separada nos pareceres, em relação ao recurso de ofício da defesa e em relação ao recurso de ofício do PRJ. Então, mas agora eu pergunto se está em julgamento o outro também, né? Porque, na verdade, o retificação de julgado, ele está mantendo a exclusão feita na primeira decisão e depois a retificação de julgado. Então, ainda que a representação tenha falado de forma estanque aí, na verdade é o mesmo, né? Que quer dizer, eu acho que assim, negar provimento ao recurso do PRJ, quer dizer, entende a minha dúvida? Não teria que abarcar aquela primeira decisão também, agora? Acho que sim. No recurso de ofício do PRJ? Então, mas... Doutor Odilo, eu estou quase pedindo vista desse processo. Eu acho que seria gostaria de dar interessante uma olhadinha porque com mais ele é calma, meio porque eu realmente complexo. não olhei realmente com Até a o que a devida... doutora Silene está falando, ela está estranhando, né, ter dois recursos de ofício. É que a E decisão... o recurso de ofício, mais a representação fiscal, ela não argumenta, né? A representação fiscal. Porque... Então, é que O está me órgão ocorrendo julgador, isso ele, no agora, né? segundo Eu acho que... recurso de ofício, ele juntou as exclusões. Sim, então... Ele juntou as exclusões. Uhum. E aí, no caso, ele Porque teria senão que fica ser perdida provimento aquela... parcial do PRJ Aquele parecer para voltar a uma parte das exclusões. Só que a representação fiscal, ela não argumenta desse jeito. Ela fala, olha, eu não vou falar nada do recurso de ofício da defesa, eu vou me ater ao PRJ. Aí eu tive que enfrentar dois recursos de ofício. Então, na verdade, mas o PRJ ele está em discussão aquela decisão, né, de primeira instância, aquele julgamento primeiro. Então, ele faz doutor, menção às exclusões pedir vista, do julgamento também. Presidente, eu gostaria de pedir vista, então. Eu vou pedir também, porque eu fiquei com alguma dúvida ainda em relação a essas agora notas. Eu preciso ver como é que vai ficar a manifestação da representação. Acho que é um momento processual de eu me manifestar. Sim, seria prudente. Então, eu gostaria de pedir vista também. Se o recurso de ofício no PRJ abrangesse aquele primeiro, aí a gente iria tratar só do recurso de ofício do PRJ. Desde que ele abranja, mas a representação fiscal falou de modo separado. Presidente, pelo que eu estava vendo no processo, eu também não entendi quando eu vi o dispositivo do constante do voto do doutor Odilo, no sentido de conhecendo parcialmente do recurso de ofício, para restabelecer parte do AIM, e conhecer o recurso de ofício em relação em face ao PRJ, me parece que a gente, de fato, teria que dar uma verificada nisso, porque eu entendo que o PRJ, ainda que tenha existido dois PRJs depois da decisão de primeira instância, ou seja, a decisão principal, ele acaba tendo um efeito integrativo. E aí eu não sei se seria o caso, por exemplo, quando ocorreu a segunda decisão do PRJ, da Fazenda ter interposto o recurso de ofício, ou seja, apresentado um parecer de recurso de ofício. Me parece que não foi. Houve, na realidade, nas contrarrazões de recurso ordinário apresentado pelo contribuinte, a menção em relação ao segundo PRJ, mas me parece que não teve uma abordagem, vamos dizer assim, no geral, em relação às duas decisões de PRJ. Então eu doutor
Só, doutor Rogério, que a gente teria que identificar erros de fato para a gente ingressar com o PRJ naquele momento da primeira decisão de primeira instância, que já estava em discussão, já estava em recurso de ofício, né? Então, eu não sei se seria naquele momento cabível um PRJ da Fazenda, né? Então, assim, eu gostaria de ver até para entender melhor o fluxo. Mas a decisão de primeira instância, ela acaba, o doutor Rogério falou, existe um segundo PRJ, mas esse segundo PRJ, ele não foi objeto de recurso de ofício, eu até cito do relatório, esse segundo PRJ, ele não foi objeto de recurso de ofício, porque ele não reduz o débito fiscal. Ele não reduz o débito fiscal. Agora, o recurso do contribuinte, não sei, ele fica de um certo modo prejudicado, porque determinadas alegações foram atendidas no PRJ. Então, o recurso de ofício, uma parte, o contribuinte ganhou no PRJ, que são discussões sobre NCM. Certo. Agora, Bom, a decisão de primeira instância do PRJ, ela também abarca a outra, e a redução que ela faz juntando as duas. Mas o problema é que a representação fiscal ela trata de um modo separado. São dois pareceres. E no segundo parecer, o parecerista fala que ele não vai se manifestar em relação ao recurso de ofício decorrente do julgamento da defesa, porque tem parecer apartado. E eu fiquei com esse problema. Então, porque ainda que o parecer seja apartado, ele é um julgamento só agora, que ele pode alterar, como alterou de fato no seu voto, doutor Odilo, ele alterou aquela decisão, né? Então, assim, ainda que haja dois pareceres, né? Eles tratam da mesma matéria, dos autos, né? Então, mas é isso, eu gostaria de ponto de vista. Se for juntar os dois, a gente tem, de acordo com o meu entendimento, se for juntar os dois recursos de ofício num só, então teria provimento parcial, né? Aquelas notas da premia, estou dando provimento parcial. Então, se juntar os dois recursos de ofício, a decisão teria que ser provimento parcial. Porque o PRJ, a própria representação fiscal, concorda com o PRJ, com as exclusões do PRJ. O que ela não concorda é com uma exclusão da defesa. Bom, doutor Odilo, eu peço vênia, mas eu concedi vista à representação e para mim também. Eu quero dar uma olhadinha, tá bom? Doutor Odilo, o senhor vai manter o dispositivo do seu voto? Eu não encerrei ainda, dá tempo de alterar. Pela análise que eu fiz, considerando dois recursos de ofício, eu não vejo outro modo. Silene, se for o caso, ou representação, desculpa, representação, se for o caso, quando retornar da vista, ele pode fazer uma preferência, se precisar alterar alguma coisa. Só que, quando eu fui registrar o voto, não tem dois recursos de ofício, um só. No registro do voto saiu parcialmente. Não tem dois recursos de ofício. Sim. Aí, o que eu fiz? Eu dei provimento parcial. Sim, eu vi. Para registrar o voto, não tem como registrar dois recursos de ofício. É um só. Mas eu acho que a representação também teria que, não sei, se manifestar, porque ela trata de forma separada, né? E deveria ter... o segundo recurso de ofício deveria absorver o primeiro. E tratar tudo de um só. Bom, enfim, vamos lá. Já foi concedida aqui, então,
as vistas, então eu vou encerrar o julgamento. Ok, então, cadê a doutora? Então, doutora Vitória, esse processo sai em vista, e numa próxima sessão de julgamento, aí numa sessão de julgamento futura, se a doutora quiser acompanhar, já sabe como proceder, tá bem? Perfeito, doutora, muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia, obrigada. Doutor Odilo sempre lançando desafios, né, representação? É sempre... Verdade. E tem o problema do artigo 124, inciso 1 do CTN, que o entendimento do físico é que sócio, empresa é uma coisa só, e o que a empresa faz é a vontade do sócio. Mas vamos lá, desafio aceito, doutor Odilo. Vamos ver. Vamos lá. Bom, o próximo processo é o 4104-420, 4104-420, Tereos, processo de relatoria do doutor Rogério. Doutor Rogério, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois é passada a palavra ao patrono para a realização da sustentação oral. Então, presidente, esse auto de infração ele contempla 9 itens, sendo o primeiro o não pagamento do ICM decorrente de operações e saídas de mercadorias tributadas omitidas ao fisco e apuradas por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES. Diferenças apuradas através de confrontação derivada da totalização dos registros fiscais e os estoques. O item 2 é o não pagamento do ICM relativo à aquisição de mercadorias e serviços não registrados no respectivo livro de entradas, cuja ocorrência gerou a presunção absoluta de omissão de operações tributáveis realizadas sem o pagamento do ICM devido sobre o movimento real tributável. O item 3 é o não pagamento do imposto relativo à aquisição de mercadorias e serviços por falta de emissão de documento fiscal relativo a entradas, cuja ocorrência gerou a presunção absoluta de omissão de operações tributáveis e realizadas sem o pagamento do ICM devido sobre o movimento real tributável. O item 4 é acreditamento devido do imposto decorrente de aquisições de material de consumo. O item 5 também acreditamento do ICMS, acreditamento indevido do ICMS devido à aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização, produção, comercialização do estabelecimento. Item 6, acreditamento indevido do imposto relativo à aquisição de ativo imobilizado. Item 7, ausência de estorno do crédito de ICM, decorrente de ajuste de estoques negativos provenientes da diferença entre os estoques físicos e o respectivo espelho nos registros contábeis e fiscais. Item 8, relativos a entradas, ou melhor, item 8, não escrituração de documentos relativos à entrada de mercadorias, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. Item 9, também não escrituração de documentos relativos à aquisição de serviço de transporte de cargas, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. Uma última informação, a meu ver, relevante. A unidade de julgamento de Jundiaí julgou parcialmente procedente os itens 1.1, 1.2 e 3.8, improcedente os itens 1.3 a 2.7 e totalmente procedente o item 3.9. É o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Rogério. Doutor, com a palavra. Um bom dia a todos, muito obrigado. Desculpa, doutor Herman, só pedir para o doutor Rogério talvez registrar o voto, que a gente já poderia acompanhar aqui no sistema. Obrigado, é só isso. Doutor Herman, pode começar, pode iniciar. Obrigada. Doutor Rubens, ok? Vamos lá. Primeiro, bom dia a todos, né? A gente já se cumprimentou informalmente antes do início da sessão. Cumprimento a todos em nome da presidente doutora Isabel, ilustre representante da representação fiscal, doutora Silene,
Dr. Rubens, Dr. Rogério, relator, Dr. Odilo, meus mais sinceras saudações. Bem, eu tentarei ser breve, até porque qualquer digressão a respeito desse processo em detalhes seria um tempo por demais extenso e creio eu não seria suficiente para dirimir algumas dúvidas em relação, então, ao tema de fundo. Então, o que eu pretendo fazer aqui? Trazer os elementos essenciais de cada um desses itens e que se encontram, de fato, como sendo temas controversos. Em relação ao primeiro item, e eu vou deixar de lado a questão da portaria CAT e da ausência do controle de qualidade de início, porque conheço o posicionamento da Câmara em relação ao tema e não será a minha sustentação oral que irá mudar a opinião de vocês agora nesse ponto. Mas aí tem a preliminar de CAT 115, mas eu já vou no item 1, no primeiro ponto. No item 1 houve uma parcial procedência, né? Alguns itens levados em consideração no levantamento fiscal realizado foram excluídos pela decisão de primeira instância, com anuência do fisco e com anuência da autoridade lançadora e com anuência também da representação fiscal. Então, na parte do item 1, que foi dada como improcedente, não há controvérsia. Então, na parte que ainda paira alguma controvérsia, é importante dizer que os erros na escrituração fiscal foram admitidos pelo contribuinte. Isso não há nenhum momento aqui a recorrente, também é recorrida aqui nesse ponto, ela vem a negar aí os erros que tenham sido cometidos na escrituração fiscal. Mas eles foram corrigidos no mês seguinte ao período de apuração, isso ficou muito claro e acompanhado por um laudo bastante extenso e detalhado da KPMG, ou seja, demonstrando e elidindo que é o único meio que o contribuinte tem à mão nos levantamentos fiscais, a presunção e o arbitramento realizado com base no 509 do regulamento. Entretanto, para manter o grosso desse item, a autoridade julgadora, item 8.4, folha 15235, da decisão de primeira instância, decisão de piso, ele entende que o contribuinte não apresentou documentos suficientes para elidir a presunção de liquidez e certeza, ainda que relativa, no caso e frágil, no caso do lançamento por arbitramento, quando ele diz que o contribuinte só juntou livro, razão e planilha. E aí que atende a nossa argumentação do ponto de vista formal. A partir do momento que esse item é mantido pela ausência de prova por parte do impugnante do contribuinte, sobre a imprestabilidade do levantamento fiscal realizado, ou seja, a ausência de liquidez e certeza e dos métodos utilizados pela autoridade fiscal, mesmo juntando um vasto laudo detalhado de uma entidade de renome como a KPMG, a afirmação de que o contribuinte tenha juntado exclusivamente um livro, razão e planilha, deixa claro, deixa à mostra que o laudo da KPMG não foi devidamente analisado em relação a esse item. Eu já vou fazer essa devida ressalva de que em alguns outros itens ele leva em consideração, mas nesse item especial, tudo que é demonstrado pelo laudo, ele simplesmente é desconsiderado, como se o contribuinte simplesmente tivesse apresentado um livro, razão e planilha, e, portanto, os erros que foram admitidos e devidamente corrigidos para demonstrar essas diferenças foram simplesmente desconsiderados. Então, nesse item ponto 1, na parte que foi dado, que foi reconhecido, que foi cancelado, parcialmente cancelado, não há controvérsia, e na parte que foi mantida na decisão de piso, nós estamos arguindo a nulidade, justamente para que, eventualmente, o laudo da KPMG possa ser analisado em relação a esse item. Então, haveria uma nulidade parcial da decisão de primeira instância para fins de reavaliação e nova fundamentação em relação a item 1.1, deixando incólume aquilo que não é mais controverso em relação à parte cancelada, que inclusive houve concordância da autoridade lançadora. Vamos lá para o item 2.2. Esse também é um item parcialmente procedente. Ocorreu a exclusão pela autoridade pela unidade julgadora de 7 notas fiscais, 165 toneladas, o reconhecimento da utilização dessas mercadorias que haveria a presunção de saída não tributada em atividades como refeitório, almoxarifado e imobilizado, ou seja, como é que eu vou querer dar saída de alguma coisa que não foi adquirida para tal fim? E na manifestação
da autoridade autuante, do auditor, do agente fiscal, o senhor Urbano Martinez, ele praticamente, até sendo de forma indecorosa, chamando a autoridade julgadora de primeira instância de míope em todos os seus itens, ele ressalta, né, que haveria um erro semântico, porque tudo que entra teria uma presunção de mercadoria, ou seja, tudo que é objeto de bem de mercancia seria mercadoria, e desconsidera justamente aquilo que já foi considerado aqui pela própria autoridade julgadora de primeira instância como itens que entram, são adquiridos, né, mas se encontram no ciclo final negocial, uma vez que são utilizados em atividades dentro da própria empresa, como refeitório, almoxorifado e imobilizado. Aí, esse é na parte que seria objeto do recurso de ofício, né, doutora Isabel e senhor relator? Estou tentando fazer aqui o apanhado item por item na parte controversa e na parte recorrida e na parte no qual nós ficamos como recorridos. Em relação ao item, a parte mantida, né, do item 2, né, no item 2, o recorrente, aí já na condição de recorrente, na condição de recurso ordinário, ressalta de que há um erro no levantamento fiscal, justamente por se tratar de um levantamento fiscal que a gente chama de levantamento fiscal econômico. Então, haveria uma necessidade de um aprofundamento um pouco mais detalhado, mesmo com toda a prerrogativa que o artigo 509 do regulamento dá no lançamento via levantamento fiscal, lançamento por arbitramento, ou seja, não tem ficha de conclusão fiscal, declaração de informações econômicas, tudo isso foi deixado de lado, e ele se limita simplesmente a lançar um raciocínio baseado numa presunção que, apesar de ser autorizada pelo artigo 509, com base no 148 do CTN, ele pressupõe um contraditório mais apurado, né, como diz a doutrina, justamente por se tratar e por ter essa característica de fragilidade, né? Ele não é baseado necessariamente em provas inequívocas a respeito da ocorrência do fato gerador. Então, né, nós juntamos, inclusive, no memorial aqui, uma série de julgados sobre esse tema, alguns, inclusive, do ex-juiz Fernando Salaberry, uma referência, aí, tanto no Tribunal de Impostos e Taxas, como também na Escola Fazendária, o próprio juiz Samuel Alves Ferreira também, e outro juiz do Fisco aqui, o Flávio Nascimento, justamente nessa necessidade de que no levantamento econômico, a verdade material, através de elementos outros, devem ser utilizados para fins de correta quantificação do crédito tributário, de modo a respeitar a parte final do artigo 142, que trata justamente, sendo como função primordial do lançamento, o cálculo do montante do tributo devido. Então, na parte que ficou mantida em relação ao item 2, a arguição se trata justamente do desrespeito às normas internas que tratam justamente do procedimento a ser adotado no chamado levantamento econômico, em especial ficha cadastral e todos os demais documentos de natureza fiscal e contábil que devem ser utilizados para a correta quantificação do crédito tributário. Ok? Em relação ao item 3, aqui o item 3 é objeto foi exclusivamente de recurso de ofício, né? Houve uma total improcedência do item, né? Justamente que haveria toda a acusação via levantamento fiscal se deu pela ausência da emissão de notas fiscais diárias, mas aqui restou inequívoco a emissão de notas fiscais mensais que acabam suprindo e trazendo informações suficientes para simplesmente elidir aí a presunção de eventual omissão de receitas via levantamento fiscal. O auditor fiscal, o agente fiscal, no momento do lançamento, no momento da fiscalização, não levou em consideração relatórios industriais, não levou em consideração comprovantes de pagamento. Tudo isso foi devidamente esclarecido no laudo, e aí, portanto, nesse ponto, o laudo foi levado em consideração, e justamente as notas fiscais mensais teriam deixado claro, né, que essas diferenças não existem, ou se existem, não existem no montante que foi trazido pelo agente fiscal. De outro ponto, também se reforçam nesse tópico, na parte, como argumentação em recurso de ofício, que justamente ele não levou em consideração o procedimento necessário para fins de levantamento fiscal do gênero econômico, né? E, portanto, a gente reforça, o contribuinte reforça as argumentações trazidas por ocasião da análise do item 2 do auto de infração. Bem, em relação ao item 4, me parece que não há grandes controvérsias. Também é um caso de improcedência, objeto exclusivamente de recurso de ofício, correto?
E se trata de um produto chamado Arla 32, né, que teria sido, não teria sido considerado como insumo para fins de crédito. Em relação ao Arla 32, a quantidade de respostas à consulta da consultoria tributária da Secretaria da Fazenda é enorme, em memoriais, em recurso e em contrarrazões de recurso de ofício. São algumas juntadas, inclusive, na íntegra no processo, e não, me parece que não há necessidade de trazer maiores digressões sobre o reconhecimento da própria administração fazendária, por seu órgão responsável pela interpretação da legislação estadual, sobre a possibilidade de crédito em relação à aula 32, no item 4. Né? Portanto, mais um item que fica para trás. Relação ao item 5, né? Aqui também seriam créditos recorrentes, glosa de créditos recorrentes de aquisição de bens destinados ao ativo mobilizado, que a autoridade fiscal teria entendido que não estão relacionados diretamente com saídas tributadas pelo imposto ou relacionadas à industrialização, produção, comercialização do estabelecimento. Não há apenas divagações nesse sentido, não há nenhuma afirmação concreta, esse item não se aplica no processo de produção, esse outro item também não, e justamente o contribuinte, desde o início, ele fez a correta classificação contábil, ou seja, a presunção de legalidade e veracidade das suas demonstrações contábeis opera, nesse caso, em favor do contribuinte, inclusive o próprio Código de Defesa do Contribuinte Paulista faz essa emissão expressa, e não há em nenhum momento, né, qualquer tipo de comprovação do não emprego, né, que caberia justamente à autoridade fiscal, desses bens em saídas, eventualmente, ou destinados na atividade de produção, industrialização e comercialização. Por isso, também se trata de um item cancelado em decisão de primeira instância e exclusivamente sendo objeto de recurso de ofício. Né? Vamos lá, seguir em frente aqui. Né? Item ponto 6. Aqui também, tentando resumir ao máximo, né, doutora Isabel, e tentando trazer realmente o ponto central da controvérsia, o item 6 é uma bomba, né? Bomba rotor, tal, 9410, aqui não cabe trazer, que tem o benefício do artigo 29 das disposições transitórias do regulamento, né? Que permite a apropriação integral, mesmo se tratando aí de bem destinado ativo, se permite o creditamento integral de uma só vez do crédito no momento da aquisição. O enquadramento no benefício dado pelo artigo 29 das disposições transitórias foi devidamente comprovado, né? O laudo, inclusive, traz todos esses elementos, as alegações do impugnante do mesmo modo, tanto que a unidade julgadora, né, o julgador tributário, a decisão de piso, cancela esse item e, portanto, é objeto exclusivamente de recurso de ofício. Então, se trata aí de uma glosa de crédito de um produto que tem uma autorização expressa, um benefício fiscal expresso para apropriação integral nos termos do artigo 29 das disposições transitórias. Tá? Vamos lá para frente. Item 7. Né? Item 7. Aqui a acusação deixou de proceder ao estorno, né, de créditos, né, relativo à entrada de matérias-primas aplicadas nos processos discriminados do anexo tal, né, e, portanto, haveria um ajuste de estoque negativo proveniente da diferença entre o estoque físico e o respectivo espelho nos registros contábeis e fiscais. Bem, nesse ponto, a decisão de primeira instância me parece que, em prol aí justamente da necessidade da rigidez do crédito tributário para fins que ele se sustente para a posterior cobrança, e agiu mais do que corretamente. Ele entende que haveria necessidade do estorno, entende que haveria necessidade do estorno, mas o valor utilizado pela autoridade fiscal que o estorno deveria se dar pelo valor do produto acabado, né? Não pelo valor de aquisição. E aí ele diz, ainda que impugnante tenha deixado de proceder a estorno de crédito, ok? O procedimento utilizado pelo fisco para mensuração de tais valores não encontra fundamento legal ou contábil. Inclusive, ele menciona a CPC 16, né, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 16, como seria a correto valor do estorno do crédito. Né? O que tornando o crédito tributário nesse ponto carente de liquidez e certeza. Esse é um tema que me traz muito interesse, não só como advogado, e eu fui buscar todas as argumentações da autoridade fiscal para tentar sustentar esse estorno com base no valor do produto acabado.
A argumentação que é utilizada, inclusive, pela representação fiscal, per relationem, né, para fins de fundamentação do seu recurso de ofício, é de que se trata de um mero erro de fato, né? E o erro de fato pode ser corrigível por autoridade julgadora nos termos da 13457, se não me engano, artigo 13. Entretanto, me parece que a gente não se trata de um erro de fato. A gente vai entrar naquela velha discussão de erro de fato e a dicotomia com erro de direito. E aqui o erro de fato não é um erro de cálculo, na realidade. Ele faz uma valoração jurídica equivocada sobre qual seria o valor do estorno do crédito. Então, o que afeta diretamente um elemento fundamental do lançamento tributário, que é o cálculo do montante do tributo devido. E não houve um erro de cálculo do montante de tributo devido por uma vírgula, por uma equação, por uma divisão, não. Porque a valoração jurídica do fato e a aplicação da lei para fins de quantificação do correto estorno foi completamente indevida. Então, nesse ponto, não se trata de erro de fato, se trata de erro de direito, atinge elemento fundamental do crédito tributário, nos termos do artigo 142, e não se trata daquele mero erro a ser corrigível de ofício pela autoridade julgadora, né, após a apresentação de impugnação, de que trata a lei fiscal, senão estaríamos interpretando a 13457 em desconformidade com o artigo 145 e 149 do Código Tributário Nacional, que traz o lançamento como imutável e apenas permitindo a sua alterabilidade nas expressas situações prescritas, né, no Código Tributário Nacional. É comum que as leis estaduais, municipais e federais que tratam de processo administrativo permitam essa correção de ofício de alguns erros de fato, justamente para não tornar desnecessária toda essa movimentação do aparato estatal no controle de legalidade do crédito tributário. Mas daí admitir, né, que uma valoração errônea a respeito de qual seria o valor para fim de estorno se trata de um mero erro de cálculo, aí me parece já ultrapassar a barreira justamente, né, da diferença entre erro de fato e de direito, que eu gostaria de lembrar a todos os julgadores. Já há um repetitivo do STJ que trata sobre quais os critérios a serem adotados, e os critérios adotados são justamente esses. O erro de fato de dar por presente uma situação que não ocorreu, e erro de direito é valoração jurídica completamente errônea em relação à aplicação do fato à norma. Então, só nesse ponto, me parece acertada, me parece não, né? É acertada a decisão de primeira instância pelo cancelamento do item e não necessariamente pela correção do valor a ser estornado, e que, aliás, agora na instância recursal, seria impossível, né, fazer esse tipo de acerto, justamente porque controle de legalidade no âmbito do contencioso administrativo não se confunde com o poder de lançar ou atividade lançadora, que é exclusiva da autoridade autuante e que, se não foi realizada no tempo correto e não foi objeto de retificação, como foi dada a oportunidade, né, porque poderia ter sido retificado isso até a decisão de primeira instância com devolução do prazo para a defesa, e agora, infelizmente, na fase recursal, né, não há mais o que se fazer em relação a esse item. Em relação ao item 8, né, já estou finalizando aqui, é o último item, prometo, aqui não tem mais nada para falar. Né? Em relação ao item 8, me parece que ele se utilizou aí de infrações de falta de escrituração, que acabam, na realidade, servindo para fins, né, de mantença do crédito tributário do item 2. Então, qual é aqui o ponto a ser abordado? Eu manter o item 8 por deixar de escriturar é nada mais, nada menos do que tornar autônomo uma infração meio que, de acordo com o raciocínio empregado por autoridade lançadora, serviu justamente para manter o item 2. Então, aqui é o caso de se aplicar consunção ou absorção, conforme já não só as câmaras julgadoras como a Câmara Superior, né, tem adotado em inúmeras situações, não é? Então, se eu tenho uma infração de crédito inidôneo, por exemplo, eu não posso acumulá-la com uma outra infração em relação à falta de registro de documento contábil que tem ensejado esse crédito inidôneo. É o mesmo caso aqui. Ou seja, se isso levou, se essa deixar de escriturar do item 8 levou justamente ao levantamento fiscal, ao lançamento por arbitramento de diferenças entre entradas e saídas, o item 8 acaba justamente sendo absorvido ou sendo o caso de aplicação do princípio da consunção. Item 9, como bem ressaltou o relator, foi objeto já de pagamento, né, de PEP, e já devidamente já atestado nos autos e comprovado pelas autoridades de cobrança. Bem, eram essas minhas desculpe o tempo, né, doutora Isabel? Eu ia corrigir a senhora, poderia ter até meia hora, né, porque são 2 recursos,
né? Mas acho que eu tentei sintetizar ao máximo dada a quantidade de itens. E muito obrigado pela atenção de todos e fico à disposição para eventuais esclarecimentos de fato que eu possa eventualmente aqui ajudar no julgamento. Muito obrigado. Doutor, parabenizo pela objetividade. Não foi tão extensa assim, foi bem objetiva, parabenizo. O doutor conseguiu explorar muito bem, porque é um processo complexo. Eu estou vendo aqui, são 11 arquivos, são mais de 15 mil páginas, então realmente o doutor conseguiu sintetizar bem. Doutor Rogério, considerando aí a complexidade da matéria, vai proferir o voto hoje? Presidente, eu vou pedir para retirar de pauta, porque eu gostaria de analisar melhor a autuação, os elementos. Como a autora disse, além do volume, existem questões complexas que eu gostaria de analisar melhor. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Herman. Pois não, doutora Silene. Eu fiquei procurando aqui onde que a representação fiscal falou que foi erro de fato, que eu não encontrei. Não foi a representação fiscal. Doutora Silene, a representação fiscal, ela expressamente, em uma das suas manifestações, no parecer para o recurso de ofício, se eu não me engano, doutora Silene, ela remete à fundamentação adotada pelo agente fiscal de rendas, né? Justamente porque ao final da decisão de primeira instância e dada a complexidade do tema, a representação fiscal pede, em tese, uma diligência para que o fiscal se pronuncie sobre a decisão de primeira instância. E aí, nesse momento, o fiscal, na decisão, quando se pronuncia na decisão de primeira instância, aí fazendo, inclusive, algumas afirmações indecorosas em relação ao julgador, principalmente em relação à sua miopia, né? E aí ele trata justamente de que seria um mero erro de fato e que seria, portanto, corrigível de ofício, não é? Posso... Eu perguntei porque eu não achei no parecer, aí eu fiquei procurando. Mas eu afirmei... O fiscal sim, isso. É por isso, obrigada. É por isso, doutora Silene, por isso que eu coloquei, que foram adotados pela representação fiscal per relacionem, né? Ou seja, é fundamentação per relacionem, não era uma fundamentação direta adotada pela representação fiscal, só deixar claro. Doutora Isabel está sem áudio. Perdão, é o vício. Eu fiz aqui uma série de anotações, doutor Rogério, quando vou retornar com o voto, uma sessão aí futura, eu já vou deixar aqui anotadinho para ver se eu tiver alguma dúvida, eu vou falar com o doutor. Os demais, doutor Rubens e doutor Odilo, alguma questão a ser submetida ao patrono? Ou preferem aguardar o retorno? Tá bem. Eu prefiro aguardar o voto. retorno do voto. Tá bem. Então, o processo vai ser... Deixa eu ver aqui... Doutor Rogério, agenda de pauta ou para o relator? Eu acredito que o ideal seria para o relator, presidente. Bem, então vamos lá. Representação, eu não registrei a sustentação oral no recurso de ofício. Prefere que eu registre? Não precisa, doutora Isabel. Opa, não, encerrar debates não. Deixa eu colocar aqui, devolver para o relator. Muito bem. Então, doutor Herman, o processo foi devolvido ao relator. Se o doutor quiser acompanhar uma sessão futura, o julgamento, o senhor já sabe qual é o caminho. Tá com certeza estarei na próxima sessão e também para esclarecer questões de fato. Tá certo. Não erros de fato, só questões de fato. Tá certo. Muito obrigada, viu, doutor? Bom final de semana. Grande abraço, doutor Rogério, Silene, doutor Odilo, Isabel. Espero vê-los em breve pessoalmente. Obrigado, doutor. Grande abraço. Obrigada, viu? Bom, então, senhores, agora nós vamos para o último processo da pauta. É o 41.05618 Ipiranga Produtos, processo de relatoria do Dr. Rubens. Não temos inscritos para a sustentação oral, Dr. Rubens. Se quiser fazer um resumo do voto, fique à vontade.
Tá. Bom dia a todos. Bom, o processo tem 8 acusações fiscais. Eu vou fazer um resumo aqui. A acusação 1 é crédito indevido por aquisição de ativo permanente não relacionado ao setor de comercialização. Item 2, é deixar de solicitar inutilização de documento fiscal. Item 3, escrituração de documento fiscal que não se encontra na relação de documentos emitidos, cancelados ou denegados. Item 4, crédito indevido maior do que o destacado no documento fiscal. Item 5, falta de escrituração de documentos fiscais relativa à entrada de mercadoria. Item 6, falta de escrituração documentos fiscais eletrônicos não tributados relativos à entrada de mercadoria. Item 7, crédito indevido, apropriação em momento anterior à entrada da mercadoria no estabelecimento. Item 8, crédito indevido, destaque nos documentos fiscais discriminados, imposto maior do que o devido, imposto maior do que o devido destacado no documento fiscal de entrada. O contribuinte pagou os itens 1, 2 e 4. Ele queria ter pago os itens 1, 2, 3 e 4, mas o pagamento, o recolhimento que ele fez não foi suficiente. O núcleo fiscal de cobrança, então, deu por liquidado os itens 1, 2 e 4, e ficou, então, em aberto o item 3, né? Provavelmente esse saldo, que ficou, acho, parece que R$70, deve ser usado aí como imputação em pagamento no futuro. Ele reclama que pagou, mas o núcleo pede que se faça nova diligência, mas o núcleo fiscal já fez essa análise. E de fato, o dinheiro recolhido, o valor recolhido, não é suficiente para quitar os 4 itens. Então, extinguiu-se 3 e 1 ficou em aberto. A decisão recorrida... A decisão recorrida, ela decidiu da seguinte forma: julgou procedente as acusações contidas nos itens 3 e 5 do AIN, julgou procedente as acusações contidas no item 6 do AIN e julgou improcedente as acusações fiscais dos itens 7 e 8. A representação fiscal, após ouvir o auditor fiscal, apresentou parecer onde propõe o seguinte: somos pelo parcial provimento do recurso de ofício, devendo ser reformada a decisão recorrida, restabelecendo-se o presente auto de infração, ressalva feita a nota fiscal 117.494, para a qual logrou êxito o contribuinte na comprovação de suas alegações. Bom, o recurso ordinário, o autuado diz o seguinte: que pagou o item 3, a gente já comentou sobre isso, que em relação ao item 5, seu fornecedor emitiu notas fiscais de faturamento para entrega futura e outras 2 de simples remessa, apenas as 2 referentes ao faturamento foram registradas, a multa deveria ser reduzida. Quanto ao item 6, a Copersucar emitiu uma nota fiscal de faturamento para cobertar a operação que fora desfeita antes do produto sair do seu estabelecimento. Então, a operação não ocorreu, não teve entrada de mercadoria no estabelecimento dele. A Copersucar emitiu uma nota de desfazimento do negócio, comprovando que não houve saída de mercadoria de lá, questiona multas e juros. Então, eu passo diretamente ao voto. Então, os itens 1, 2 e 4 foram integralmente pagos pelo autuado, não serão objeto desta decisão. Quanto ao recurso de ofício. Item 6. O contribuinte, segundo a acusação fiscal, deixou de escriturar documentos fiscais eletrônicos não tributados relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento. A decisão ACO afastou a acusação. Então, só um adendo, presidente, não vai dar para ser muito resumido o voto, porque discute-se nota fiscal por nota fiscal, cada caso, então a gente tem que realmente entrar nesse detalhe. Então, a decisão ACO afastou da acusação fiscal as notas fiscais 117.494, 325.807, 325.820, pois, segundo afirma, restou demonstrado que as operações descritas nos documentos não foram concretizadas pelo destinatário autuado, não havendo que ser escriturado por ele. Quer dizer, dizendo que as operações não ocorreram, não houve a saída de mercadoria lá na origem, né? Ou seja, o julgador afastou essas notas por entender que as mercadorias não entraram no estabelecimento do autuado.
A auditora fiscal concorda com a exclusão da nota fiscal 117.494, na medida em que a filial remetente emitiu a respectiva nota fiscal de entrada, onde menciona essa nota, comprovando assim que a operação não se concretizou, ou seja, não ocorreu a entrada da mercadoria no estabelecimento autuado, restando assim afastada do AIN esta nota fiscal. Em relação às outras duas notas fiscais, alega o autuado que houve erro na quantidade de mercadoria que constou em tais documentos, de forma que ocorreu a hipótese de retorno e devolução. Sustenta o fisco que as respectivas notas de entrada emitidas pela filial para cobertar a entrada da mercadoria em retorno e devolução, em relação às notas fiscais tais, citam no campo informações complementares, entre aspas, o estabelecimento da autuado como local de retirada da mercadoria, restando assim comprovado que teria ocorrido a entrada desta mercadoria no estabelecimento. Pois bem, nesse caso, há que se considerar o que alega o autuado, ou seja, que essa informação no campo informações complementares, referente ao endereço do destinatário, é gerada automaticamente pelo sistema emissor de documentos fiscais em caso de retorno e devolução de mercadoria. E não significa necessariamente que a mercadoria entrou no estabelecimento destinatário. O autuado apresenta ainda as notas fiscais substitutivas emitidas posteriormente pela filial, as quais acobertaram a efetiva saída da mercadoria de fato recebida no estabelecimento do autuado. Ressaltando que tais notas contêm a mesma quantidade, peso, mercadoria, motorista, em relação às notas fiscais anteriores, que foram objetos desse AIN. Desta forma, eu concordo com o julgador quanto ao afastamento das notas fiscais 325.807 e 325.820 do AIN, além da nota fiscal 117.494, pois estou convencido de que as mercadorias não entraram no estabelecimento do autuado. Entendo como sendo um preciosismo excessivo e desnecessário considerar que as anotações no campo informações complementares, geradas automaticamente pelo sistema, como sendo uma prova de que a mercadoria entrou no estabelecimento, né, do autuado, e negar a realidade estampada no conjunto probatório apresentado por esse autuado. Então, assim, apesar de ter essa situação ali no campo informações complementares, que talvez seja mesmo gerado automaticamente pelo sistema, todo o restante comprova que aquela mercadoria não teve aquela operação. Tem as notas substitutivas, nas mesmas quantidades, valores, tudo certinho. Então, não tem por que manter uma acusação dessa. Né? Tá? As provas mostram que a operação realmente não ocorreu. Então, eu mantenho as operações efetuadas no item 6. Quanto aos itens 7 e 8, é uma situação diferente. As acusações de crédito indevido do imposto, tá? Isso foi afastado na decisão recorrida. E o julgador diz o seguinte: analisando as acusações relativas aos itens 7 e 8, em confronto com os documentos carreados aos autos, verifica-se que ambas não devem prosperar em razão da falta de provas, porquanto os documentos juntados são suficientes para a comprovação das acusações. Não foi juntado livro, registro de entrada, cópia de GIA, que comprova a ocorrência da apropriação do crédito em momento anterior à entrada, no caso do item 7. Quanto ao item 8, a comprovação de que houve crédito do imposto maior que o devido. Não basta somente a convicção e a constatação do agente, bem como a juntada pura e simples de demonstrativos no processo. É importante e necessário que se junte aos autos as provas inequívocas da prática da infração, para que não reste dúvidas de sua comprovação e, ao mesmo tempo, forneça ao contribuinte elementos para que se possibilite sua defesa. Não venha alegar eventual cerceamento de defesa, devendo ser os itens 7 e 8 serem cancelados. Então, foram cancelados porque a auditora simplesmente não juntou as provas, né? Ela simplesmente falou. E se baseou nas respostas do contribuinte, nas justificativas dele, querendo dizer, olha, tá vendo? Nem preciso provar porque ele já está dizendo aqui que acreditou. O jogador falou assim, cadê a GIA? Cadê o livro de entrada? Você tem que juntar as provas, não é assim, né? Então, a representação fiscal converteu o processo em diligência e a auditora juntou as GIAs e folhas 459 e 467 e reafirmou os fatos que ensejaram a lavratura do AIN. De fato, a instrução do AIN é precária, né? Não dá para negar isso, pois não ocorreu inicialmente a juntada do registro de entradas ou das GIAs, de forma a sustentar documentalmente os fatos alegados na acusação. A representação fala o seguinte: com relação ao item 7, o contribuinte efetuou lançamentos no campo 57 da GIA dos meses tais e tais a título de crédito por entrada de mercadoria oriunda de outro estado, destinada a uso, consumo e integração no ativo imobilizado.
O contribuinte apresentou planilha e documentos para comprovar os valores dos créditos cujas divergências o FR relacionou demonstrativo. Ora, embora a decisão recorrida tenha considerado ter havido déficit probatório, por exemplo, a falta de cópia das guias, o fato é que essa ocorrência é admitida pelo contribuinte, como se constata pelo trecho abaixo, a resposta à notificação. Continua a representação fiscal. O mesmo se observa com relação ao item 8, tendo o contribuinte efetuado o lançamento em dia a título de crédito de imposto destacado a maior que o devido nos respectivos documentos fiscais. O contribuinte apresentou as justificativas para esses lançamentos, cujas divergências o FR relacionou o demonstrativo tal. Então, a acusação fiscal, inicialmente, ela se sustenta nas respostas do contribuinte e não nos registros fiscais do estabelecimento. Sustenta a representação fiscal que fatos afirmados por uma parte confessados pela parte contrária não dependem de provas, nos termos do artigo 20 da Lei 13.457. E, de fato, a norma assim dispõe. Mas o texto se refere a situações ocorridas no decorrer do processo, e não na lavratura do AIM, situação para a qual se aplica o parágrafo 1º do artigo 34 da mesma lei, que diz o seguinte: o auto de infração deve ser instruído com documentos demonstrativos e demais elementos materiais comprobatórios da infração. Entretanto, essa situação é mitigada pelo inciso 3 do artigo 72 dessa lei, que diz o seguinte: a representação fiscal, órgão subordinado diretamente à Coordenadoria da Ajuização Tributária, tem por atribuições promover diligências para saneamento ou aperfeiçoamento da instrução do processo quando necessário. Então, a lei autoriza o saneamento ou aperfeiçoamento da instrução da acusação fiscal durante o processo administrativo. Assim, cabe analisar o resultado dessa diligência. A cópia das guias foram juntadas pela auditora às folhas tais e tais, de forma a comprovar documentalmente a ocorrência da escrituração e aproveitamento dos créditos que foram glosados. O contribuinte e suas contrarrazões de recurso de ofício não se manifestou a respeito desses pontos, limitando-se a defender a exclusão das notas fiscais referentes ao item 6, aquelas notas fiscais lá de devolução que eu já havia comentado. Desta forma, eu dou parcial provimento ao recurso de ofício, de forma a manter as reduções do item 6 e restabelecer integralmente as acusações fiscais dos itens 7 e 8, porque as provas vieram ao processo. No recurso ordinário, inicialmente, alega o contribuinte que teria quitado o item 3, mas não é o que verificou o núcleo fiscal de cobrança. O autuado quitou os itens 1, 2 e 4. O documento por ele juntado, porque ele bate muito nisso, por isso que eu estou repetindo, comprova que ele confessou o débito fiscal relativo aos itens 1, 2, 3 e 4, mas, segundo o núcleo fiscal de cobrança, não recolheu integralmente o valor correspondente ao débito fiscal dos 4 itens. Portanto, o item 3 fica mantido, pois houve confissão, mas não ocorreu o seu pagamento. Quanto ao item 5, o autuado sustenta que, por um mero equívoco operacional, apenas as notas fiscais relativas ao faturamento foram escrituradas, de modo que, ainda que não tenha havido a correta escrituração de todos os documentos fiscais envolvidos nessas operações de venda, originadas de encomenda para entrega futura, não houve falta de recolhimento do imposto. Tudo bem, não houve, mas houve a falta de escrituração de documentação fiscal. Então, ele admite isso, e, nesse caso, então, se aplica o 136 do CTN. Verificada a infração da legislação tributária, irrelevante, então, a intenção do agente ou os efeitos do ato. Também fica, então, mantido o item 5. Quanto ao item 6, trata-se também de falta de escrituração de notas fiscais de entrada. O item foi reduzido, conforme a gente já comentou no recurso de ofício. A decisão ocorrida afastou as notas, aquelas 3 notas fiscais, e na parte remanescente, o autuado sustenta que a nota fiscal tal, no valor de tal emitida pela Copersucar, não teria sido escriturada no livro de registro de entradas no estabelecimento autuado da recorrente. Ocorre que, na verdade, por um equívoco da aludida empresa, a referida nota fiscal for emitida para cobertar uma operação que fora desfeita antes mesmo do produto sair do seu estabelecimento, ou seja, a operação de fato não ocorreu. A Copersucar emitiu uma carta de desfazimento do negócio vinculada à nota fiscal tal. E essa nota fiscal referente apenas ao faturamento do produto, indica que realmente a mercadoria que sequer saiu do estabelecimento da Copersucar. A decisão recorrida a esse respeito falou o seguinte: com relação a essa nota fiscal,
verifica-se que não prospera a alegação de que a operação sequer ocorreu e não foi escriturada por um equívoco que foi emitida para cobertar uma operação que fora desfeita antes mesmo do produto sair do estabelecimento. O documento não é suficiente para afastar a infração, pois não atende ao item 453 do RICS. Item que ele quis dizer é o artigo, né? De fato, a cooperativa não cumpriu o que determina o 453 do RICS, que diz o seguinte: o estabelecimento que receber em retorno mercadoria por qualquer motivo não entregue ao destinatário deverá emitir nota fiscal pela entrada da mercadoria, com menção aos dados identificados no documento fiscal original, registrando no livro de entradas, consignando os valores, etc., conforme o caso. Tá bem, mas o fato é que se a Copersucar deixou de cumprir suas obrigações acessórias, esse evento não pode ser isolado e necessariamente motivo da manutenção da penalidade aplicada numa outra empresa. O autuado ele busca comprovar que a operação não ocorreu e apresenta elementos a sustentar suas alegações. Assim, independentemente da omissão da Copersucar, devemos analisar a documentação juntada pelo autuado e concluir pela sua suficiência ou não como suporte probatório. Nesse sentido, quer dizer, se a Copersucar deixou de emitir a nota fiscal de entrada lá, foi a Copersucar que errou, né? Não dá para multar esse destinatário aqui, porque a Copersucar não fez o que ela devia fazer no retorno da mercadoria, né? Então, nesse sentido, o autuado junta o documento de folhas 349, onde a Copersucar solicita que se considere o desfazimento da nota fiscal por eles emitida ali discriminada. Não é o correto, tá? Não era assim que ela deveria ter feito, ela teria ter feito o que determina o 453 do RICS. Então, esse documento, de fato, não atende o que exige o regulamento. Mas, novamente, a irregularidade nesse ponto foi cometida pelo remetente e não pelo autuado. Quer dizer, o autuado não tem como obrigar a Copersucar a fazer nada, né? Sustenta ainda o autuado que a nota fiscal em exame se refere a simples faturamento, sendo que a mercadoria sequer saiu do estabelecimento do remetente. A Fazenda não questiona esse fato, ou seja, aceita tacitamente se tratar de documento fiscal de simples faturamento. Se insurge unicamente quanto ao fato de que a Copersucar não cumpriu o que determina o artigo 453 do RICS. Pois bem, então eu entendo que de fato a Copersucar não cumpriu o que determina a mencionada regra, mas considero também que produziu um documento declarando o desfazimento da nota fiscal 2286. Ainda que não cumpra os requisitos formais, não há por que desconsiderá-lo como elemento de suporte da defesa. Considero ainda o fato de que o documento não escriturado se trata de nota fiscal de simples faturamento. Estou convencido de que, em relação a esse documento fiscal, a mercadoria não deixou, de fato, o estabelecimento da Copersucar, de forma que o afasto do débito fiscal. Desta forma, afasto do AIN a nota fiscal 2.286. Multas previstas na legislação vigente eficaz, atualização do seu valor básico, súmula 13 de 2008. Indefiro o pedido de redução dos valores das multas remanescentes nos termos do artigo 527-A do RICS, haja vista que, ainda que não se vislumbre falta de pagamento do imposto ou dolo, fraude e simulação, considero seu montante adequado às infrações cometidas, ressaltando que a falta de escrituração de entradas de mercadoria pode propiciar saídas igualmente não tributadas. Taxa de juros aplicada ao débito fiscal objeto da súmula 10. Então, eu conheço dos recursos em exame para dar parcial provimento aos dois. É como eu voto, presidente. Já se encontra registrado. Dr. Rubens, parabenizo pelo voto. Excelente análise. Tem muito detalhe, né? São muitos pequenos detalhes, né? São que cada nota a nota tem briga ali, sabe? Então, não é uma infração que você julga ela por inteiro. Você tem que ir em cada documento fiscal e ver o que está acontecendo. Ponto a ponto. Doutor Rubens, eu queria fazer uma observação, fazer uma manifestação sobre essa nota 2286. Sim. Porque eu entendo que se ela não consegue comprovar pelo artigo 453, ela pelo menos deveria ter cancelado essa nota fiscal. Que a portaria CAT 162/2008, que ela disciplina sobre o uso da nota fiscal eletrônica, ela fala que ele deve solicitar o cancelamento dessa nota quando não ocorre essa circulação de mercadoria ou prestação de serviço. Eu concordo. Então, Concordo. Eu entendo que esse desfazimento, ele não tem o condão de fazer
de se desfazer, aspas, essas operações, porque ela a nota que continua válida e ela produz efeitos. Então, eu só estou fazendo uma manifestação sobre essa nota, tá bom? Sim, eu concordo, doutora Silene. Eu só acho que quem deixou de fazer foi a Copersucar, né? Que deixou de cancelar a nota, que deixou de fazer tudo que ela tinha que fazer, e o autuado ele não tinha um poder de ingerência nisso, né? Ele recebeu aquela carta de desfazimento que não tem, não é prevista no regulamento, mas não sei o que ele poderia fazer, né? Uhum. É que, assim, para todos os efeitos, essa nota existe, né? Sim. Então, por isso. Tá certo. É só por isso que eu vou fazer a manifestação, nada mais, tá? Obrigada. Doutor Rogério e doutor Odilo vão acompanhar? Doutor Rubens? Acompanhe, relator. Eu vou acompanhar, presidente. Doutor Rubens, essa questão da Copersucar, ele é relativo a qual item? Eu li o seu voto. Só para eu vou ter que olhar também. Para eu me situar. Porque é muita coisa aqui. Mas aí eu não sei se seria o caso, eu entendi o que eu creio que é do item 6, doutor Rogério. Tá. É no item 6. Isso. É do recurso ordinário, item 6. Isso. Porque o item 5 foi mantido, né? E o item 6... tinham aquelas notas que foram afastadas na questão recorrida, se eu não me engano, sobrou apenas essa para o recurso ordinário, que eu acabei afastando também. Salvo o melhor juízo ainda que se queira, se pretenda cumprir o 453, eu acho que a natureza da infração seria outra, e, portanto, a gente teria aqui uma modificação do critério jurídico em relação a esse lançamento da inclusive da teria que se autuar a Copersucar, né? Por não ter cumprido essa norma, porque cabia a ela fazer isso, né? Sim, sim. Mas eu vou acompanhar. Obrigado. Eu já até peço desculpas aqui novamente, doutora Silene, porque normalmente eu disponibilizo meus votos com antecedência. Esse, por um lapso, eu acabei só colocando ele ontem, a senhora então nem teve muito tempo para analisar isso daí, né? Sem problemas, doutor. Muito bem, perfeito. Registrada a manifestação da representação. Então, vamos lá. Encerrar debates. Tudo registrado aqui. Ofício conhecido parcialmente provido. Ordinário. Ok.
Vamos lá. Verificando o quórum. Iniciar a votação. Muito bem, então o processo 41.05618, o recurso de ofício foi conhecido e parcialmente provido, o recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Bom, senhores, encerrando o julgamento. Deixa eu só anotar aqui. Votamos todos. Encerrar aqui a sessão. Deixa eu ver só se tudo registrado, tudo ok. Muito bem, senhores. Agradeço mais uma semana de excelentes trabalhos. Parabenizo a todos pelos votos. Então, eu vou dar por encerrada a sessão do dia 11 de março de 2022 da 10ª Câmara Julgadora. Jailson, se puder, por favor, fazer a gentileza de encerrar a gravação